Nossa leitura essa noite, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. O texto está aí no informativo que você recebeu, no impresso, na mesma versão que eu vou ler. Queira ler comigo todo esse lindo texto da Palavra de Deus. Lucas 1, 26 a 38, onde está escrito: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E o povo de Deus diz: Amém. Destas reflexões que nós temos feito, uma verdade tem ressaltado muito o meu coração, que quando Deus foi escolher uma família para confiar a esta família o cuidado terreno, a guarda temporária de Jesus Cristo, Deus não escolheu a família mais rica, Deus não escolheu a família mais poderosa, Deus não escolheu a família mais influente, mas Deus escolheu a família mais piedosa. Esta lição, amados, ela tem de ter alguma proporção na nossa vida, porque nós muitas vezes somos induzidos a esperar e a buscar para os nossos filhos grandeza segundo esse mundo, grandeza material. Mas o que nós deveríamos buscar, não estou dizendo que buscar essas coisas seja ruim, mas é secundário, no mínimo secundário. O que nós temos de buscar em primeiríssimo lugar é que os nossos filhos sejam como foi João Batista, e aqui também se diz isso a respeito do Senhor Jesus, é claro que o Senhor Jesus numa categoria à parte, mas desejar que eles sejam grandes diante do Senhor. Somos induzidos até pelos nossos instintos vaidosos a querer que sejam grandes diante dos homens, a querer essa forma de grandeza, mas existe uma forma superior de grandeza, que é ser grande diante do Senhor. Eu não aconselharia nenhum pai cristão a permitir que o seu filho falte o culto por nenhuma razão, nem mesmo por uma razão nobre acadêmica. Não, eu não aconselharia. Hora para estudar tem outras. A hora do culto é uma hora sagrada. Eu não aconselharia nenhum pai cristão a ensinar o filho da menor maneira que existe férias da igreja. Estamos de férias agora, então vamos viajar, não vamos à igreja no dia do Senhor. Não, lá na minha casa, eu já disse isso aqui na igreja, na minha casa não funciona assim. Domingo, estejamos onde estivermos, nós vamos procurar uma igreja para poder prestar culto ao Senhor. Eu penso isto e digo essas coisas com nenhuma vaidade a meu próprio respeito, mas querendo dividir com os irmãos aquilo que eu acredito que é extraído da palavra de Deus. O Senhor Jesus adulto, estava escrito que ele foi à sinagoga no dia de sábado, Lucas capítulo 4, como era o seu costume. Algo que ele herdou dos seus piedosos pais, e que era um costume da sua piedosa família. Se os seus filhos vão se converter, está fora do seu alcance, você sabe disso, tu sabe? Se os seus filhos serão crentes, está fora do seu alcance. Mas está ao seu alcance,
E mais do que isso, é seu dever para com Deus, educar os seus filhos no caminho do Evangelho. Na quarta-feira passada, e só lembrando, nós estamos aqui a cada quarta-feira aprendendo um pouquinho mais sobre a vida de Jesus. Eu tinha imaginado, quando comecei essa série de mensagens, que a gente ia passar uns 3 meses vendo um panorama sobre cristologia, mas eu tenho me sentido dirigido pelo Senhor de uma outra forma, a gente olhar a vida de Jesus Cristo, a vida terrena de Jesus Cristo, e eu não imaginava que eu ia encontrar um filão tão rico. Eu estou agora orando, meditando se a gente deve entrar nos sermões quando chegarmos a essa altura, sermão por sermão, ou só fazer uma visão assim mais abrangente de uma linha do tempo da vida de Jesus. Mas até lá Deus vai nos dar orientação sobre isso. Estamos vivendo os momentos que antecederam o seu nascimento. Especificamente, nós começamos na quarta-feira passada, 9 meses antes disso, a visita do anjo Gabriel a Maria. Eu quero ressaltar mais uma coisa. Já fiz um destaque e eu quero fazer um segundo destaque. Maria, Deus conhece todas as mulheres que já viveram neste mundo, que vivem hoje e que viverão. E nenhuma outra mulher foi escolhida, senão Maria, para ser considerada bendita entre as mulheres. Eu enfatizei isso, eu quero enfatizar de novo hoje. 3 vezes nesse texto, ela é chamada de bendita entre as mulheres. Ela é chamada de bendita entre as mulheres pelo anjo. Ela é chamada de bendita entre as mulheres por sua prima Isabel, cheia do Espírito Santo. E ela própria, cheia do Espírito Santo, pronunciou a si mesma, dizendo: todas as gerações de agora em diante me chamarão de bem-aventurada. 2 erros. Eu falei sobre esses 2 erros na quarta-feira passada. Existe um erro extremo, chamado de mariolatria, que é atribuir a Maria um papel sobre-humano e extra-bíblico. Atribuir a Maria uma espécie de papel de intercessora por nós. A religião tradicional brasileira ensina até as crianças e os idosos todos a dizerem: mas rogai por nós na hora de nossa morte. Você está basicamente comunicando com uma pessoa já falecida, e a Bíblia Sagrada proíbe terminantemente a comunicação com os já falecidos. Uma outra pergunta que sempre me vem quando eu penso nisso é: como ela pode entender a oração que você aqui no Brasil faz em português, sendo que ela nunca aprendeu esse idioma? Ou seja, você atribui a ela uma categoria de quase onisciência. Se você pensar objetivamente, você vai ver que o equívoco da mariolatria atribui a Maria atributos divinos, que ela não pode ter. Especialmente, e o mais perigoso de todos, é chamá-la de comediadora da salvação. A Bíblia diz: há um só Deus, 1 Timóteo 2,15, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quantos mediadores? Um só, Jesus. Esse é um erro. Pede à mãe que o filho faça. Já vi isso pregado em muitos carros, já ouvi essa frase muitas vezes. É um erro. É um erro porque você atribui a ela qualidades sobre-humanas e extra-bíblicas. Menosprezá-la é um erro. Anjos não saudam ninguém. Lembra que eu disse isso na quarta-feira passada? Anjos nunca cumprimentam pessoas. Mas o anjo Gabriel, que assiste no trono de Deus, saudou Maria. O anjo a chamou de bendita entre as mulheres. Então nós temos de reconhecer o papel principal do que ela tem nos planos de Deus. Ela foi a mulher escolhida para ser a mãe de Deus. Na medida que Jesus Cristo é Deus e ela é mãe de Jesus Cristo, ela é mãe de Deus. Nós precisamos reconhecer estas coisas. E nós precisamos ter para com ela respeito, amor. Pessoa muitíssimo digna. A mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos impressionou, a mim impressionou, ver a sujeição dela aos planos de Deus. Agora nós vamos começar a partir do versículo número 30. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. O anjo foi sensível à agitação, à perturbação no interior dela, como diz o versículo anterior, que ela se turbou muito. Então ele apresenta a Maria um remédio para o temor que imperava sobre o seu coração. E este remédio, alegro-me dar-lhe esta boa notícia hoje, não pertence exclusivamente a Maria.
nós também, quando assaltados por temores, podemos descansar o nosso coração na graça divina. No saber que Deus é conosco, ele disse: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Você também já achou graça diante de Deus, meu irmão? Você já achou graça diante de Deus? Você é salvo? Você já nasceu de novo? O Senhor Jesus já te perdoou os seus pecados? Você já se arrependeu de ser um pecador e creu no Filho de Deus e tem a Ele como seu Senhor? Então não temas. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Em determinada ocasião, acho que foi aqui, eu disse numa mensagem esta frase, eu não atribuo a minha autoria desta frase, porque ela também muito bem me faz. Nós tememos quando nos esquecemos quão fortes são as mãos que nos protegem. Em relação a toda a sua caminhada, e eu já frisei isso, a caminhada de Maria foi uma caminhada extremamente sofrida. Ela podia se amparar constantemente na certeza de que a graça de Deus estava com ela. Agora, o foco das palavras do anjo volta-se para Jesus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Versículo 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. 3 coisas sobre Jesus aqui: o seu nome, a sua pessoa e o seu destino. Qual o nome dele? Qual o nome do filho de Maria? Jesus. O nome dele é hebraico, muito conhecido hoje, antigamente não era muito conhecido, hoje é conhecido, que a forma hebraica é Yeshua. Uma abreviação do nome Josué, que é Yehoshua. Yehoshua, Josué, Yeshua, Jesus. Poderia-se inclusive traduzir como o próprio Josué, porque é o mesmo nome, com o mesmo significado, e o significado do nome é: o Senhor é salvação. Este é o nome do Senhor Jesus Cristo, significa o Senhor é salvação. Nós aprendemos 2 domingos atrás na mensagem do pastor Heiker, e me impressionou muito, e sei que também te impressionou muito, que Jesus não veio ao mundo para nos levar para o céu. Mateus 1:21, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o texto que diz que Jesus é salvação, que o Senhor é salvação, que categoria de salvação é essa? Aliás, irmãos, o que é salvação? Falamos muito sobre salvação. O que é salvação? Salvação é algo post-mortem. Seu coração parou de bater, você parou de respirar, cessaram as atividades cerebrais, então você adentrou a uma existência feliz. É isso, não somente isso. A ideia de salvar é a ideia de resgatar alguém de um perigo. Qual o perigo, você sabe? A ira de Deus que estava vindo contra mim e contra você, desenfreada, por causa dos nossos pecados. Diferente da minha ira, que é pecaminosa, a ira de Deus é santa. A minha ira tem motivações erradas, a minha ira é inflamada, a minha ira é carnal. A ira de Deus é santa, justa, perfeita, sábia, inquestionável. Quando eu me iro, quando você se ira, nossa ira muito provavelmente é pecado. Há talvez exceções de nos irarmos sem pecado, mas são raras. A grande maioria das vezes que nós nos iramos pecaminosamente, temos de nos arrepender e pedir perdão ao Senhor. Mas a ira de Deus é uma ira de outra categoria, é uma ira perfeita, uma ira justa, uma ira santa. Nossa ira é questionável, a ira de Deus é inquestionável. Nossa ira é pecaminosa, a ira de Deus é santa. Nossa ira é impulsiva, a ira de Deus é sábia. Mas a fim de que a ira de Deus não caísse sobre nós, o Senhor Jesus se coloca na frente, recebe o golpe da ira de Deus, a cruz do Calvário, e assim Ele nos salva da ira de Deus. Penso, irmãos, que a obra de Cristo na cruz, ela é como se fosse um prisma multifacetado. O que eu quero dizer é, há diferentes aspectos para aquilo que Jesus fez na cruz. Um deles é este. Um deste é que Ele nos salvou da ira de Deus.
Mas Ele ainda nos salva de outra forma. Ele nos salva do poder do pecado sobre nós. Se você não é crente, você pode escolher qual pecado cometer. Você pode escolher que tipo de pecador ser. Mas está fora do seu alcance escolher não pecar. Está fora do seu alcance escolher não ser um pecador. Então, de fato, existem pecadores esdrúxulos e existem pecadores sofisticados. Existem pecadores vulgares e existem pecadores sutis. Existem pecadores ateus e pecadores religiosos. Você pode escolher que tipo de pecador você vai ser. Mas você não pode escolher não ser um pecador. É triste isso se você parar para pensar. Mas então vem o Filho de Deus e nos salva do domínio do pecado. Ele nos salva do domínio do pecado. E a partir do momento que nós passamos a viver em Cristo, a estar em Cristo, então pela graça de Deus o pecado, ele pode ainda ser presente na nossa vida, de fato ele ainda é presente na nossa vida, mas ele não tem mais esse poderio sobre nós. Cristo detém o poderio sobre nós, graças a Deus por isso. Salvação da ira de Deus, salvação do poderio do pecado, salvação não somente da morte eterna, mas salvação da morte propriamente dita, a morte física. Nós por vezes, amados, eu penso que corremos o risco de menosprezar o quanto Deus tem de físico, de material, de bênção para nós. Veja que de fato, entre a sua morte, se você morrer amanhã, e o dia que Cristo retornar, você vai estar na presença de Deus de maneira imaterial, sem corpo, consciente, porém sem corpo. Pastor, explique mais, não sei. E quando eu souber, eu não vou ter condições de voltar aqui para explicar para ninguém. No entanto, nos propósitos de Deus, isso é temporário. Nos propósitos de Deus, nós vamos voltar a ter corpos no dia da ressurreição. A morte não é algo que Deus desejou para a sua criação desde o princípio. Deus não nos criou para morrer, Deus nos criou para viver. Então, de fato, na perspectiva cristã, a ótica é dupla. Nós vemos a morte como uma bênção, não pela morte em si, mas pelo que a morte nos proporcionará. Você não tem de ansiar o dia da sua morte, porque isso não é agradável aos olhos de Deus, mas você também não deve temer. Porque o dia que você morrer, vai ser o dia que você vai estar para sempre liberto do pecado, para sempre liberto do mal, para sempre liberto da tristeza, para sempre liberto da doença, das lágrimas. É libertação. Mas em si, por isso eu digo que a ótica é dupla. Porque hoje a morte ela nos proporciona coisas boas, mas em si a morte não é boa. O que ele disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós devemos até nos acostumar com a ideia de que um dia vamos morrer, porque muito provavelmente vamos, a não ser que o Senhor volte antes disso para nos buscar. Mas não devemos nos conformar. Não devemos nos conformar, porque ao morrer, quando Jesus morreu, ele foi vencido pela morte, mas quando ele ressuscitou, ele matou a morte. Então ele salva o seu povo da ira de Deus, do poderio do pecado, da realidade da morte. É verdade que os nossos irmãos ainda não ressuscitaram, mas é verdade que isso é somente um ainda e um por enquanto. Os nossos irmãos ressuscitarão. E se nós tivermos morrido com eles, nós com eles ressuscitaremos. Ele nos salva do diabo. Ele nos salva do diabo. Uma crítica amorosa, às vezes com medo de parecer com essas igrejas evangélicas exageradas e fora da Bíblia, nós evitamos tratar de certos assuntos, porque não queremos parecer com essas igrejas da televisão, por exemplo. Então nós falamos menos
sobre dízimos e ofertas do que deveríamos, por exemplo. E com certeza falamos menos sobre o diabo do que deveríamos. E uma das coisas que a gente colhe por essa negligência é que o nosso povo fica suscetível ao ensino errado, em vez de aprender o ensino correto, o que a Bíblia de fato ensina sobre o diabo. A Bíblia ensina que o diabo é real, sabia disso? A Bíblia ensina que o diabo é real. Ele é um espírito maligno que odeia e inveja o ser humano, pelo amor especial de Deus sobre o ser humano. Pelo fato de que Deus mandou os anjos servirem os seres humanos, o diabo se rebelou contra Deus, porque o ser humano é inferior ao anjo, mas Deus mandou que o superior servisse o inferior, e Satanás não aceitou esse propósito de Deus, se rebelou contra o propósito de Deus, e arrastou outros anjos na sua rebelião, e estes são a corte, que Jesus Cristo chamou de uma espécie de reino, a corte do diabo e seus anjos, os demônios que Jesus falou, que são uma espécie de reino, que se opõe a nós, que nos acusa de dia e de noite, diz o livro do Apocalipse, perante o trono de Deus, que pede permissão a Deus para vir contra nós nas suas intentadas, que é extremamente ardiloso, como diz a Bíblia Sagrada em inúmeras passagens, sutil. Meus amados irmãos, se a gente pensar um pouquinho, o diabo ele é medonho, ele é terrível. Eu não consigo entender somente um incrédulo para vestir uma roupa de diabo e achar que isso é uma piada. Você não veste uma roupa de doença, você veste? Você não vestiria uma roupa de câncer, uma roupa que representasse o câncer ou o Covid? Você não faria isso. A sensibilidade não permite uma coisa dessa, mas alguém veste a roupa de diabo como se fosse uma festa, uma praia, uma brincadeira, uma coisa. É a prova da nossa imbecilidade. O ser humano é um imbecil. A parte de Deus, ele é um imbecil espiritual. Posso falar assim? O diabo é terrível, irmãos. O diabo é medonho. Mas Jesus Cristo o venceu. Eu não disse que Jesus Cristo o vencerá. Eu digo que Jesus Cristo o venceu. 2 versículos para vocês. Hebreus 2. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Segundo versículo para você, Romanos 16, versículo 20. Que diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Eu disse 2, mas eu vou colocar mais um. Esse vai de brinde. Colossenses capítulo 2. Versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. 15, Colossenses 2,15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então nós temos uma vitória cabal de Jesus Cristo, isto é, total, sobre o diabo em nosso favor. Amados, quanto contidos, basta nós olharmos para esse mundo com olhos desembaçados e nós perceberemos que existe um diabo no mundo e muitíssimos demônios no mundo. Eu falei sobre vestir de diabo, talvez alguns de vocês tenham visto que alguns meses atrás, numa espécie de premiação lá nos Estados Unidos, um cantor se vestiu de diabo e muitos outros vestidos de diabo e fazendo uma coisa medonha, uma coisa infernal. Há um diabo no mundo, mas o Senhor Jesus o venceu por nós.
Maria recebeu a informação do anjo de quem era o seu filho. O nome dele é O Senhor é Salvação. A primeira coisa que Maria soube sobre Jesus foi o nome dele, o nome do filho dela. O Senhor é Salvação, porque Ele nos salvou da ira de Deus, Ele nos salvou do poderio do pecado, Ele nos salvou da realidade da morte, Ele nos salvou de Satanás. Por isso o nome dele, o Senhor é Salvação. Volte comigo ao texto de Lucas. Vimos sobre o seu nome, mas o anjo vai dar algumas qualidades sobre Jesus Cristo. O anjo vai dar algumas qualidades sobre Jesus Cristo. O versículo 32 diz, ele será, Lucas 1:32 diz que ele será grande. E aqui nós estamos falando de real grandeza. Você que gosta de grego do Novo Testamento, a palavra é mega. Mega, a mesma palavra que nós usamos para mega isso, mega aquilo, mega, grande. Ele será grande. Amados, o que quer dizer que Jesus Cristo é grande? Quer dizer que nós somos pequenos e quer dizer que nós devemos a Ele reverência, exaltação, respeito, humildade. Ele é grande, você é pequeno, eu sou pequeno, e nós devemos a Ele toda a exaltação, a adoração, o respeito, a reverência, a dignidade. Suponha que chega lá na sua casa um envelope bonito, grande, timbrado, pesado, convidando a você para atender a uma cerimônia do governo do estado, com o governador do estado do Maranhão no Palácio dos Leões. Como você responde a esse convite? Muito provavelmente você vai se sentir honrado de ser convidado. Muito provavelmente você vai reservar a data na sua agenda. Muito provavelmente você vai contar para os seus amigos e parentes, com uma pitada leve de vaidade, que você foi convidado. Muito provavelmente você vai comprar roupa nova, até meia nova, para poder atender a uma cerimônia tão importante. Muito provavelmente você vai se organizar para estar lá, vai chegar com uma absurda antecedência, para ter certeza que não vai perder a honraria que lhe foi concedida. Não é esse o comportamento humano, irmãos? Eu exagerei algum detalhe aqui? Quem é maior? O rei dos reis ou o governador do Maranhão? No entanto, que disparate. Nós não honramos o Rei dos Reis dessa forma. Que disparate. Ele é grande. Mas nós tratamos os homens pequenos com muita grandeza e tratamos a Ele que é grande com muita pequenez. Não devia ser assim. Lucas 1:32. Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. O Filho do Altíssimo. De fato, eu poderia pregar pelo menos mais umas 2 ou 3 quartas-feiras só sobre esse título, Filho do Altíssimo. Vou guardar esta bênção para uma outra oportunidade. Vou tratar de maneira sucinta esta noite. Este nome, no mínimo, significa a divindade de Cristo. Próxima vez que os testemunhas baterem lá na sua casa, você já conhece o ensino deles. O ensino deles é que Jesus é um homem elevado, não Deus.
Mas há um número de versículos que nós podemos consultar na Bíblia. Esse é um deles, há outros, esse é um deles. O filho, por necessidade, esta expressão significa portador da mesma natureza. Aquele que carrega a mesma essência. Então, quando ele é dito Filho do Altíssimo, ele é Altíssimo também. E quando nós pensamos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em nenhum momento nós, e eu tenho sido enfático nisso muitas vezes, nós imaginamos que haja qualquer forma de hierarquia ou de superioridade entre eles. Não há. 3 pessoas, um só Deus, 3 pessoas co-iguais, em perfeita igualdade, lembre-se disso. Até mesmo o nome filho, que talvez para alguns implique sujeição, na verdade ele implica uma sujeição não mais do que funcional, ele se submeteu ao Pai, ao plano do Pai, mas é igual ao Pai, pede a glória que tinha antes com o Pai, lembre-se disso, João 17, versículo 3, 5, lembre-se da posição de Jesus Cristo, Ele é Deus, é isto que está dito aqui. Maria soube desde o início que o seu filho seria o Salvador, e que ele seria grande e o próprio Deus. Só 3 menções bíblicas, você vai achar interessante isto. Quando Jesus mandou um número de demônios para uma vara de porcos, e eles se atiraram depois disso, morro abaixo. A confissão que os demônios fizeram foi quando perguntaram a ele: que temos contigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo. Quando o apóstolo Paulo entrou, Atos capítulo 16, na cidade de Filipos, havia lá uma bruxinha, uma jovem bruxa, que movimentava muito dinheiro com as suas adivinhações, e Paulo, no poder do Espírito Santo, expulsou aquele demônio. Mas antes disso, ela percorria atrás deles na cidade, e ela dizia: estes homens vos anunciam o caminho do Deus Altíssimo. Os demônios reconhecem que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, que Jesus Cristo é o Deus Altíssimo. Não se esqueça do batismo do eunuco, Atos capítulo 8, versículo 36, 37. O eunuco perguntou ao evangelista Filipe: eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? O evangelista respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Por isso nós não batizamos pessoas que não sejam convertidas, por isso nós não batizamos bebês. Nós batizamos pessoas convertidas, porque a Bíblia diz que somente o batismo de pessoas convertidas é lícito. É lícito se crês de todo o coração. Qual foi a resposta dele? Você se lembra? Atos 8:37? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então esta é a confissão da fé cristã. Não é um nome, não é um título somente. Não é apenas mais uma forma de se expressar a respeito dele. Não, meu irmão, não existe esse desperdício de palavras na Bíblia. Cada nome representa e revela um diferente aspecto de Deus. O que Maria estava sendo informada pelo anjo Gabriel? Ela estava sendo informada que um bebê iria surgir no ventre dela, e estava sendo informada sobre o caráter desse bebê. Não é um bebê qualquer. Houve outros nascimentos maravilhosos na Bíblia. Há pelo menos 6 bebês que Deus fez surgir no ventre de mulheres que a Bíblia chama antes disso de estéreis. Isaac no ventre de Sara, Esaú e Jacó no ventre de Rebeca, José e Benjamim no ventre de Raquel, Sansão no ventre da mulher de Manoá. Quando o profeta Eliseu foi à cidade de Sunem, tinha uma mulher lá sem nome, chamada de Sunamita, e ele orou por ela e ela concebeu. Samuel no ventre de Ana, João Batista no ventre de Isabel. Muitos nascimentos maravilhosos, mas o nascimento do filho que iria nascer de Maria é sui generis, isto é, à parte, é exclusivo, não é semelhante a estes. Porque aquele que estava sendo gerado no ventre de Maria é o próprio Deus, grande e Filho do Deus Altíssimo. E agora o anjo fala um pouco para Maria sobre o destino desta criança. Versículo 32 e 33. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
Quando Deus o permitir, nós vamos nas quartas-feiras estudar a doutrina das últimas coisas. E há diferentes posições. Alguns acreditam que esses textos são de natureza simbólica ou metafórica. Eu, durante muito tempo, pensei assim. Hoje penso cada vez menos dessa forma e penso que são profecias literais e objetivas. Não vou entrar neste mérito agora. O que se deve ressaltar sobre todas as coisas é que Maria foi informada que o seu filho iria reinar. Ele iria reinar sobre o trono de Davi, eternamente, e o seu reino não terá fim. Ela recebeu informações muito impressionantes. Ela recebeu informações absolutamente impressionantes. Agora observe, eu quero que você observe o seguinte: coloque-se no lugar dela, porque você tem o Novo Testamento completo, Maria não tinha. Você já sabe as coisas que aconteceram, Maria não sabia. Quando ela estava lá, olhando para a cruz, seu precioso e amado filho, humilhado, crucificado, em determinado momento, estavam somente ela e João ao pé da cruz. Jesus falou somente 7 vezes quando estava na cruz. Uma das 7, a quinta das 7, foi dirigida a João e Maria. Imagine-se no lugar desta mãe, vendo seu próprio filho morrendo de forma tão violenta e vergonhosa. As palavras do anjo, de que ele iria reinar eternamente, no trono de Davi, sem fim, faziam o menor sentido. Faziam? De tal maneira que nós podemos olhar para essas palavras do anjo na experiência de Maria quase que de 2 formas, como uma esperança e como um teste. Talvez como uma esperança. Ela poderia se pegar nessas palavras, saber que o anjo não mentiu e que algo ainda aconteceria depois daquilo, mas de alguma forma também um teste. Um teste se ela realmente acreditaria nestas palavras quando tudo que estava acontecendo parecia estar na contramão e contradizendo e negando aquilo que ela cria. Em proporção muito menor, você já se encontrou nessa posição, em que as situações contradiziam as suas convicções. Eu já me encontrei nessa situação. Certamente, outras vezes na vida nos encontraremos nessa posição, em que as circunstâncias contradizem nossa fé. Eu não consigo nem imaginar quão dilacerador deve ter sido para Maria contemplar esta cena. Consigo imaginar? Não consigo. Mas consigo, guardadas as devidas proporções, eu repito, reconhecer que eu já passei por situações em que aquilo que estava acontecendo ao meu redor parecia ser muito mais real do que as próprias promessas de Deus. Você já se encontrou nessa situação? Eu tenho certeza que sim. Então, lembre-se, colocando-se no lugar dela, lembre-se nas suas situações que você tem de enfrentar, que Deus teve um propósito que transcendeu aquela condição e aquele momento, e de fato, as palavras que o anjo disse a ela 33 anos antes, que pareciam tão contraditas pela situação e pelas circunstâncias naquela hora, foram confirmadas posteriormente. Maria foi uma testemunha da ressurreição, sabe disso? Maria foi uma testemunha da ressurreição. Maria foi uma testemunha da ascensão, como diz o livro dos Atos, capítulo 1. Onde ela está agora? Você sabe onde Maria está agora? Você sabe onde Maria está agora? Onde ela está agora? Ela está num lugar chamado paraíso. É para onde vão os mortos crentes. É um lugar que tem acesso ao trono de Deus. É um lugar onde ela está com seu filho e com todos os santos que já foram antes de nós. Onde ela está agora? Agora ela está no paraíso e ela consegue contemplar, e no futuro ela ainda contemplará a realidade destas palavras às quais ela pôde se apegar. Irmão,
não hesite crer nas promessas de Deus. Não hesite crer nas promessas de Deus. As promessas de Deus são mais reais do que as situações que nós atravessamos. As situações passarão, as palavras de Deus não passarão. O céu e a terra passarão, mas as promessas de Deus não serão provadas falsas. Não hesite, não duvide das promessas de Deus. Ainda resta algo para quarta-feira que vem, meu tempo acabou. Quarta-feira que vem nós vamos falar sobre esse milagre extraordinário, o milagre que aconteceu uma única vez. Quantas ressurreições houve, você sabe? Quantas ressurreições físicas houve? Cerca de meia dúzia. Quantas pessoas não experimentaram a morte? 2. Enoque e Elias. Quantos leprosos, cegos, coxos, mudos foram curados? Dezenas. Quantas vezes uma virgem concebeu? Uma. Irmãos, tem algo tão interessante para dizer sobre isso. Fique para quarta-feira que vem. Quero pôr em ênfase para concluir o versículo 38. Disse então Maria, diante de tudo que ela estava prestes a perder, diante de tudo o que aquele aviso do anjo lhe comprometia a vida, diante de tudo, absolutamente tudo que estava perante ela, disse então Maria ao anjo, que ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Uma das razões porque a história de Maria está escrita, não é para você adorá-la, não é para você venerá-la, não é para você ter uma estátua ou um retrato dela na sua casa, mas a história de Maria está escrita para te inspirar, para te encorajar, para te incitar a ser igualmente comprometido com a vontade de Deus. É por isso que nós vamos cantar, quero ser um vaso de bênção. Quando nós dissermos isso, nós estamos colocando a nossa vida nas mãos de Deus, como ela o fez, para que Deus faça a vontade dEle por meio da nossa vida. Vamos orar e depois nós vamos cantar. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por esse tempo contigo, com os irmãos, por esse tempo na Tua Palavra. Senhor, que em nome de Jesus a Tua Palavra encontre lugar no nosso coração. Que em nome de Jesus a nossa vida seja conformada à Tua vontade. Obrigado por esse culto, Senhor, este culto no qual o Senhor nos abençoa de maneira tão especial, com a Tua presença, com a Tua paz, com a Tua graça, com a Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Deus, e nos abençoa, nos ensina, molda, Senhor Deus, para que nós possamos ser como o Senhor quer que sejamos. Abençoa, Pai Santo, a reunião de oração agora que a transmissão vai terminar, mas mais uma vez pedimos, Senhor, que a Tua Palavra encontre lugar no nosso coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, irmãos, hoje e todos os dias, até que Cristo venha nos buscar. Em nome de Jesus, amém.